Nessa segunda aula, a gente vai se dedicar 100% à mensagem central. Aqui é uma aula rápida, mas muito, muito, muito importante. Talvez a mensagem central seja a parte mais importante da sua apresentação, mas também a mais difícil. Quando a gente fala de uma história, quando a gente fala de uma apresentação, de um roteiro, a gente precisa entender e deixar claro para a nossa audiência qual é a principal mensagem que a gente está passando com aquele material, qual é a principal mensagem de tudo isso que eu estou falando. Isso é super importante. Você, é sua responsabilidade como apresentador deixar claro para a sua audiência, para o seu público, o que é mais importante de tudo isso que você está falando. A mensagem central é justamente isso. É um conceito para que você deixe muito explícito para a sua audiência o que é mais relevante naquilo tudo que você está falando. Você pode estar fazendo um discurso de 5 minutos ou você pode estar dando um treinamento de 8 horas. O que é mais importante? Então, a mensagem central é algo que você vai falar várias vezes ao longo da sua apresentação. É a única coisa que você quer que as pessoas lembrem. Pensa sempre assim: se todo mundo tiver no celular enquanto eu estou falando, enquanto eu estou palestrando e por aí vai, o que eu vou repetir pelo menos 3 vezes, início, meio e fim da apresentação, o que eu vou repetir e vai ficar na cabeça das pessoas? É importante que seja algo realmente relevante para a audiência, ou que ela queira saber, ou que ela queira aprender, ou que ela seja alguma coisa muito curiosa para ela, e você tem sim que falar algumas vezes de uma forma simples, é uma frase curta, e é por isso que eu vou trazer aqui alguns exemplos. Eu trouxe 3 exemplos da Apple, a gente vai falar mais para frente sobre Apple. Para mim é uma das empresas que melhor trabalha o storytelling, por isso que a gente trouxe aqui também para ficar mais fácil de entender esses conceitos. Mas vamos lá, dizem as mais línguas, digamos assim, que o Steve Jobs foi o criador desse conceito de mensagem central, tema central, tem algumas variações aí do termo. Eu curto bastante chamar de mensagem central, porque para mim fica muito explícito e nítido o que é a mensagem central. E em todas as apresentações da Apple, o Steve Jobs deixava isso muito claro. Ele repetia uma mesma frase algumas vezes, o que era interessante tanto para a audiência, como eu falei, que saberia a principal característica de determinado produto, ou trataria daquela dor, o que realmente aquela audiência queria e que nenhum produto no mercado conseguia atender, ou ainda algo que chame muita atenção realmente. Então vamos lá, primeiro exemplo, o primeiro iPod em 2001, o Steve Jobs repetiu várias vezes: 1000 músicas que cabem no seu bolso, 1000 músicas que cabem dentro do seu bolso. Ele falou isso N vezes. E ficou tão famoso na época que vários outdoors da marca vinham com essa frase. Porque foi muito bem aceita na apresentação aí de lançamento e eles estenderam isso. E era um problema que a gente vivia na época com o MP3, com o Discman e tudo mais. A gente conseguia carregar poucas músicas e aí com um aparelho bem pequeno que cabia dentro do nosso bolso, você conseguia ter 1000 músicas. Então isso foi revolucionário na época. A outra mensagem central, talvez uma das apresentações mais famosas do primeiro iPhone, em 2007. E ele abre a apresentação falando: hoje a Apple reinventa o telefone. Ou seja, aqui ele não fala do produto especificamente, ele não fala de uma característica do produto, só que ele dá uma mensagem institucional. Aqui ele está posicionando a Apple e não só o produto. Aqui ele está falando que a Apple vai bater em concorrentes gigantes, na época Nokia, BlackBerry, Motorola, e vai revolucionar o mercado. Aqui é para mostrar a potência, a força da marca como um todo e não desse produto especificamente. E o outro, que para mim é a melhor apresentação da Apple, é do MacBook Air. O primeiro MacBook Air, em 2008, ele fala: esse é o notebook mais fino do mundo. Tanto que o Air, que é ar em inglês, vem disso. Ele é tão fino que é quase impossível. Você nem vê quase, porque ele é fino e leve como ar. Então, essas são as principais mensagens centrais da Apple em algumas apresentações icônicas da marca. Então, o meu convite aqui é para que você pegue apresentações antigas ou uma apresentação que você esteja desenvolvendo e pare para pensar qual era a principal mensagem que eu queria transmitir com esse material.
E isso vai fazer com que você mude toda a perspectiva da sua apresentação. Você realmente vai focar em algo. Isso não quer dizer que você não vai falar de outras coisas, de outras características do seu produto, do seu serviço, da empresa, mas você vai ter aí uma visão muito mais direcionada e estratégica, porque no final das contas a mensagem central, ela tem que ser estratégica. O que você quer mais transmitir para a sua audiência. Esse é o grande lance. Pensa com carinho, vê aí apresentações antigas, porque essa parte da mensagem central exige treino, exige muito, realmente você rabiscar, pensar, não é algo simples, mas é a parte mais importante da sua apresentação. Então, para um pouquinho, pensa nas suas apresentações, pensa nessas mensagens e a gente se vê na próxima aula.